Olá, esse é o segundo vídeo desde que eu voltei para esse canal e esse vídeo é super importante, principalmente porque no último eu sentei a lenha no Canadá e foi um desabafo, foi um monte de dor que eu expressei. Se você não viu, convido você a olhar depois desse vídeo aqui. Mas hoje eu quero falar sobre vale a pena ir para o Canadá nos próximos anos, em 2026. E a gente precisa ser honesto, né? A gente não tem que vir no YouTube e viver de like e agradar os outros e falar conteúdinho bonito só pra ganhar view. A minha filosofia de vida é ser real e autêntico. E eu acho que isso é das principais qualidades que eu trago para esse canal. Então vamos falar das coisas boas, né? Porque tudo na vida tem lado bom e lado ruim, exceto os discos do Pink Floyd. E no Canadá tem um lado muito bom. Não é à toa que eu vim aqui, que eu fiquei aqui, que eu não fui embora antes, ou que eu tô aguentando, mesmo com todas as críticas do vídeo anterior. Então, o que tem de bom ainda no Canadá? A qualidade de vida para mim continua sendo o principal ponto. Eu tenho a liberdade de estar aqui, ó, com o meu celular, iPhone Pro, sem medo de levantar a mão aqui e alguém passar correndo e pegar esse iPhone. Isso ainda é uma das coisas muito legais que existe aqui, que muda muito a tua qualidade de vida, a segurança de pensar assim, cara, eu não tô em alerta. Eu não tô com medo de que alguém vai me assaltar, ou que eu preciso estar olhando para tudo que é lado, senão vai ter alguém com uma arma ou com uma faca para me roubar. E isso é uma coisa que só a gente, assim, brasileiro conhece. Claro que tem outras nacionalidades que também conhecem, mas comparando o brasileiro com o canadense, eles não sabem o que é isso, eles não fazem ideia. A minha esposa, ela é canadense, e ela tem aquele desejo, vamos morar no Brasil, sol e tal. Só que ela não faz ideia do quão ruim é sair na rua com medo de algo ruim acontecer. Tu entra num estado, claro que não é todo brasileiro que tem isso, mas a minha vida no Brasil era assim. Eu tava na rua, eu tinha um estado de alerta. Eu tava sempre com medo que algo ia acontecer. Então eu tava sempre me cuidando. Quando eu cheguei no Canadá, nos primeiros meses aqui, eu ia fazer vídeo no parque. Tem até um vídeo, não sei se ele tá ainda no canal, mas eu tava gravando no parque e alguém passou correndo no parque atrás de mim. E eu tive que fazer assim. O vídeo mexeu, tremeu, porque eu fiquei com medo. Eu achei que aquela pessoa que tava correndo no parque era um ladrão. E aí, automaticamente, eu ainda tava com aquele senso de medo. E automaticamente eu acabei me atrapalhando no vídeo por causa daquele medo. E eu perdi isso. Eu voltei pro Brasil e eu tive que relembrar que, opa, pera aí, aquele medinho ainda existe. E o mais incrível foi o dia que a gente foi pro Brasil, eu e ela, pela primeira vez juntos. Meu irmão foi assaltado. E aí ela começou a perceber, pera aí, não é tão maravilha como eu imaginei. Eu não sabia que tinha esse lado difícil. Então o Canadá tem essa parte excelente, não é boa, é excelente, de tu ter essa liberdade de sair na rua e não ter medo, e ter uma vida boa. E se a gente for parar para analisar, se a gente tivesse no tempo das cavernas, não seria assim. Porque se você estivesse lá no tempo das cavernas, você teria medo dos animais, você não teria a segurança da cidade. Então tem essa infraestrutura, essa segurança, essa qualidade de vida que a gente precisa ser grato, e eu preciso ser justo em vir nesse vídeo aqui falar que tem coisas boas, sim. Outra coisa boa, salário, cara. Salário aqui é bom. Salário que me dá oportunidades que eu nunca tive antes. O emprego que eu tenho
No Brasil eu era explorado. Eu fazia praticamente a mesma coisa. E eu era explorado, mas ridiculamente. Nem sei se essa palavra tá bem traduzida, mas era ridículo o que acontecia. Tipo, me pagavam muito menos do que eu ganho hoje. E com o poder do dólar que eu recebo, eu consigo fazer muita coisa. Em dezembro e janeiro eu fui pra Índia e fiquei 5 semanas lá. Eu fui para os Estados Unidos várias e várias vezes. Fui pra Islândia, fui pra um monte de lugar, porque o dinheiro, a poder de compra que eu tenho aqui, ele é bom, ele é grande. Eu tô chegando aqui numa área ocupada, então deixa eu me organizar para saber onde eu vou. Mas você já aproveita e conhece um pouco aí do bairro que eu tô caminhando. Então o poder de compra no Canadá ainda é muito bom. Por mais que tem sim um custo de vida maior aqui. Aí você pensa, pô, o cara ganha bem lá e tal, tá, mas o meu aluguel é em dólar canadense. Não vai pensando que só porque eu ganho bem eu sou rico. Não tem isso. Eu ganho bem, mas eu pago bem e eu pago muito imposto bem também. Mas mesmo assim, mesmo pagando muito imposto, que foi uma coisa que eu reclamei no vídeo anterior, eu consigo ter uma vida massa, uma vida justa e ter uma qualidade de vida mais do que eu tinha antes. Então, aí já tem 2 pontos. Terceiro ponto, que eu lembro que eu falei disso no passado e teve gente, porque isso eu também tenho no Brasil. O terceiro ponto que eu gosto daqui é o ponto de multiculturalismo, mais especificamente Montreal. Tem, tipo assim, eu quero comer comida indiana, eu vou ter comida indiana. Eu quero ir num restaurante coreano autêntico, eu vou ter isso. Eu quero conhecer alguém da China, eu vou encontrar aqui. Eu quero conhecer pessoas de todos os lugares do mundo, eu tenho aqui. Ok, tem gente que me falou que em São Paulo isso existe. Existe, mas eu tô trazendo esse ponto porque é algo que eu não tinha no Brasil, onde eu morava. Eu venho do Rio Grande do Sul. A gente lá é mais um povo mais local, assim. Ainda mais que eu venho do interior. Então, pra mim, chegar num lugar que eu tenho pessoas de todos os lugares do mundo, que eu trabalhei com chinês, iraniano, indiano, americano. Meu primeiro time era assim, tinha 20 devs, um de cada lugar. O cara da Suíça sentava do meu lado, falava francês e inglês comigo. Eu não falava francês no início, mas quando eu fui aprendendo, eu fui praticando com ele. Então, trocar ideia com esse tipo de pessoas me fez ter uma visão de mundo que eu não tinha antes. Eu não precisei ir para a Suíça para aprender sobre a Suíça, porque o meu colega de trabalho me contava histórias da Suíça. Mesma coisa para o Irã, para a China. Então, inclusive, quando deu a pandemia, o meu amigo chinês voltou lá daquela região. E eu entrei numa gripe fortíssima antes de ter os lockdown e tal. Eu acho que era Covid, mas sei lá. Mas tem toda essa troca de cultura que eu acho muito massa. Tem muita gente que reclama, né? Porque a gente perde nossos costumes. Aqui no Quebec, eles têm um medo gigante que eles vão perder o francês, que pessoas não vão mais falar francês. E aí eles te botam um monte de lei que você tem que falar em francês. Toda a documentação no trabalho tem que ser francês e inglês. Felizmente eles não fizeram com que o código tenha que ser em francês, então o código é livre para ser em inglês. Mas imagina essa neura, tudo tem que ser em francês. Aí tipo eu já tô reclamando de novo, mas não quero reclamar. Enfim, eu não vou reclamar, eu vou continuar na positividade nesse vídeo aqui. Outras coisas que são boas.
eu reclamei da saúde, mas a saúde também é boa. Então, ok, tem um pouquinho de contradição de eu tô reclamando, mas eu consigo ver que é boa também. O que é bom? O bom é que se eu tiver um câncer, eu não tenho que pagar seguro saúde, eu não tenho que pagar hospital particular, essas coisas, porque eu vou ter garantido o meu hospital público que vai me salvar. Pode ser um atendimento ruim às vezes é excelente, mas eu não vou morrer. E esse é um dos detalhes que me fez esperar ter um passaporte canadense antes de eu ir embora. Porque eu queria garantir, tipo, cara, se der tudo errado um dia, eu posso voltar pro Canadá e eu vou ter a saúde lá garantida. Vai que acabe os empregos no mundo. Eu volto lá pro Canadá, pro cantinho lá que me garante que eu vou ter esse seguro, essa segurança de saúde. Então, sim, tem o lado ruim que eu reclamei no vídeo passado, mas esse lado é bom também. Ele vem com seus pontos que a gente não vai entrar, porque a gente já entrou. Outras coisas legais que tem aqui no Canadá. Se você gosta de neve, aqui é perfeito, porque muita gente que gosta de esquiar, e tem gente no Canadá que faz esporte de inverno, chega o verão aqui, eles pegam o esqui e vão pro sul. Eles vão lá pra Bariloche e tal, e eles vão lá pra continuar esquiando. Então tem gente que gosta do frio. Eu não gosto desse frio aqui, mas eu sei que tem gente que adora. Então, se você é uma dessas pessoas, pode ser um ponto positivo aí, morar no frio. Então, outro último ponto aqui, que é 2 pontos, tá? O primeiro são similares, estão juntos assim. Mas o outro ponto é você tá aprendendo um idioma, seja inglês, seja francês. Então, esse é excelente ponto. Você tá num lugar que você vai estar falando uma outra língua. Quando você fala outra língua, o seu cérebro ele muda. Você começa a entender padrões. Não é só idioma, mas tipo, tu vê que tem um padrão de linguagem por trás de cada idioma. Aí tu vê que tem, programação, tem um padrão atrás de programação. Aí você vê que tem, inglês, francês, espanhol, tem um padrãozinho ali. E quando você aprende, você começa a aprender coisas mais fáceis. Você muda a percepção. E falar um outro idioma é essencial, ainda mais se você quer morar fora. Eu cheguei aqui com inglês meia boca. Hoje eu considero inglês bom. Melhor que bom, ok? Largar essa síndrome do impostor de lado. Mas inglês é a minha principal língua aqui. Eu falo em casa inglês. Francês é meia boca. Por mais que eu consiga me comunicar em francês e eu consigo ter uma conversa e entender um seriado e tudo, eu não pratico francês. Mas o inglês, ele é bom. Tenho o meu sotaque, mas consigo me comunicar muito bem. E eu também aprendi francês do zero. Então, querendo ou não, eu tenho 3 línguas aí que me fizeram... Eu me tornei uma pessoa que fala 3 idiomas, cara. Quando eu era criança, eu assistia o Jô Soares e eu pensava assim, olha só, o Jô fala tantos idiomas, cara sábio, né? E hoje eu vejo, tipo, eu consigo falar 3 línguas. Se eu falar com alguém do Quebec, eu consigo me comunicar em francês. E muitas vezes o meu francês é melhor que o inglês deles. Então eu preciso parar de falar inglês, porque eles não conseguem falar inglês comigo. E eu preciso falar em francês para ajudar eles a se comunicar. Bizarro, mas nunca pensei que no Canadá teria isso. E acontece. Então, junto com isso vem a experiência de trabalho fora. Então a gente tá falando, tipo, eu tô trabalhando num idioma diferente, com uma cultura diferente,
eu tô dando conta disso, a minha autoestima ela melhora, porque, pô, se eu consigo dar conta disso, se um dia eu voltar pro Brasil, falar em português no trabalho, cara, vai ser uma tranquilidade trabalhar, porque é o meu idioma de nascença, eu não tenho que me esforçar em falar uma língua diferente, eu só tenho que focar em fazer o trabalho. Então, para autoestima é muito bom trabalhar num lugar que tu fala vários idiomas, com pessoas de todos os lados do mundo, e também você tem a chance de trabalhar em projetos incríveis, tipo eu trabalhei com Square Enix, Unity, outras empresas aí, que só estando aqui que eu tive a chance. E era isso que eu queria trazer para esse vídeo. A gente precisa ser honesto e falar sempre os dois lados da história, ou mais que dois lados. Porque só chegar no YouTube e reclamar e o Canadá não presta, vamos embora. Não é assim. E é injusto, muito injusto, se eu for embora do Canadá e eu não ser grato. Porque o Canadá me abriu a porta 7 anos atrás. Eu não tinha inglês decente, eu não falava francês, eles me abriram a porta, me trouxeram pra cá. Foram gente boa comigo. A empresa, pelo menos, as pessoas também. Teve alguns casos aí que não foi legal, mas a maioria das pessoas sempre foi gentil comigo. Então é mais do que justo eu falar que, cara, esse lugar aqui, eu devo muito a esse lugar. Eu mudei de nível de ser humano. Não em nível de dinheiro, mas em nível de pessoa, de tipo, eu passei de uma pessoa que não falava nem inglês e hoje eu consigo me comunicar com pessoas em diversos idiomas. Eu conheci muito o mundo, eu viajei, eu escutei história de vários lugares porque eu estou aqui. Então, se você está pensando, vale a pena ir para o Canadá em 2026, eu respondo que não tenho dúvidas que vale. Eu só adicionaria uma consideração: o Canadá é a única opção, ou você tem uma opção de ir para outro lugar? E se você tiver outra opção, eu avaliaria se o Canadá realmente é a melhor de todas. Às vezes eu queria ter ido para a Europa, acabei vindo para o Canadá porque era a única opção que eu tinha. E acredito que foi a melhor opção para mim, porque tá no ladinho aqui do próximo país que eu vou. A cultura daqui e de lá é interligada, não é parecida, mas é interligada. Os sistemas são tudo parecido, tráfico, trânsito, essas coisas, sistema aéreo. Então era isso que eu queria trazer para esse vídeo. Eu tô aqui na minha vizinhança, olha só. Vizinha aí vem com um cachorro, brinca, tem que sair para passear, ainda mais nesse frio aí. Então espero que esse vídeo aí te ajude. Eu vi que no vídeo anterior que eu reclamei, teve muito comentário de pessoas que gostam do Canadá, que estão aqui, que não se importam. Eu quero que você sinta que eu não queria botar o Canadá para baixo, pelo contrário. Se a gente não reclama, se a gente não aponta o dedo para as coisas que estão erradas, a gente não consegue mudar essas coisas. Então eu espero que aquele vídeo ajude as pessoas a um pouco acordar assim e se mexer, cara, porque o Canadá é excelente, só precisa um pouco de um acordo, de alguém falando assim, vamos mudar. E eu acho que vai continuar sendo um ótimo país se o povo fazer isso. Mas para mim chega de frio. A gente tá em abril já e tá frio e eu quero sol. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu por mais e até o próximo.